Olá, graça e paz. Estamos dando início a uma meditação espiritual e nós gostaríamos de compartilhar com você Mateus 26, 7 a 8, que diz assim: Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e conte aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Gostaríamos de falar sobre o tema O túmulo não pôde contê-lo e como nós poderíamos estar deixando tomar nossas mentes ou nos deixando transportar para uma realidade de que o túmulo realmente é o fim de todas as coisas, né? É algo que ninguém gosta de pensar, mas é um fim que revela o começo. É o fim de tudo, mas é um fim que revela o começo sobre o que nós vamos estar pensando. Irmãos, o túmulo é o símbolo do fim. O túmulo é o símbolo do fim. E lembre-se que eu disse irmãos. Os irmãos vão entender bem isso. Mas outros que ainda não fazem parte desse grupo de irmãos vão ficar boiando, mas eu oro para que você possa compreender também, ter essa mesma percepção dessa ou daquelas que têm aqueles que são irmãos já maduros na fé. O fim das forças, o fim das esperanças, essa é a ideia de túmulo, né? O fim das esperanças, o fim da história humana. Mas quando os céus decidem intervir, o fim do homem se torna palco do poder de Deus. Os céus, quando os céus decidem intervir, essa palavra dá para nós a ideia de quando Deus se decide, ou Deus decide intervir, Deus decide manifestar-se, ele, de forma interventória, a cena muda. O homem se torna o palco do poder de Deus. Essa é a grande verdade. Tozer, um pensador, teólogo, né, muito querido entre o meio cristão, que já está na glória com o Senhor, ele disse: Deus começa a agir quando o homem chega ao fim de si mesmo. E chegar ao fim de si mesmo é uma ideia que ninguém quer pensar nela, né? Por mais que esteja capengando, né? Por mais que esteja capengando na capenga, o homem não quer pensar nisso, né? Deus começa a agir quando o homem chega ao fim de si mesmo. Quem quer pensar nisso? Pensar sobre o seu fim? Eu sei que eu vou chegar ao meu fim, mas não quero pensar nisso agora. Não é o meu desejo pensar nisso agora. Na manhã da ressurreição, Deus declarou ao mundo: nenhuma pedra, nenhuma sepultura, nenhuma força pode deter o autor da vida. Essa foi uma das mais poderosas declarações de Deus ao mundo daquela época e de hoje também. O túmulo revela o limite do homem e o início do poder de Deus. Isso para aqueles que têm a certeza da ressurreição. Tem uns que estão tendo certeza de reencarnação, não de ressurreição, né? Aí o bicho pega, aí não tem como, né? Não tem como sentir esse poder. O túmulo revela o limite do homem e o início do poder de Deus. O poder de Deus é manifestado sobre aqueles que têm a convicção de que vão ressuscitar. Essa é a grande verdade. Venham e vejam onde seu corpo estava. Venham e vejam onde seu corpo estava. Por que esse convite? Por que esta ordem? Veja que esta ordem partiu de alguém que tem autoridade para dizer: venham e vejam, venham, vejam.
onde seu corpo estava. Venham e perceba que da mesma forma que o seu corpo esteve, ele não vai estar como esse não ficou, não esteve para sempre. Da mesma forma que o corpo de Jesus esteve e não está mais, eu também vou vivenciar esta realidade. Isso é uma convicção magnífica, sublime. As mulheres chegaram ao túmulo para chorar e encontraram um milagre que ninguém esperava. O túmulo é o lugar onde os planos humanos morrem, mas onde os planos de Deus florescem. Elas foram surpreendidas. O milagre estava estampado ali. O homem vê um cadáver, Deus vê um templo que será reconstruído em 3 dias. João 2,19 fala sobre isso. E é interessante que a visão que Deus passa através da sua palavra ali é muito poderosa, porque num piscar de olho, num relance, Deus mostra, né? Num vislumbre, Deus mostra como vai ser a ressurreição daqueles que vão partir com Jesus. Quando tudo parecer encerrado em sua vida, lembre-se, o túmulo é apenas o cenário onde Deus prova que Ele ainda reina. Apenas o cenário. Apenas o cenário. A ressurreição confirma a verdade e o caráter de Cristo. Ressuscitou como tinha dito. Tinha dito, isto é, ele falou, ele fez um dito, ele ditou alguma coisa no passado, de forma profética, ele profetizou. É uma lembrança de que ele falou de forma a empenhar sua palavra, assim como todo crente, todo verdadeiro cristão que segue os passos de Jesus, que estão nas pegadas de Jesus, como o apóstolo Pedro ensina. Todo cristão deve ter uma palavra assim, uma palavra que edifica, uma palavra profética, uma palavra que seja assim, sim, não, não. Crente que promete e não cumpre, não é crente ainda, precisa se libertar. É um pecado que está dominando ainda. É duro, né? Você conviver com uma pessoa que diz que mas não tem empenho na palavra, não tem uma palavra de sim, não. Como diz Mateus 5,37, como diz lá em Mateus 5,37, né? Seja, pois, o teu falar sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Ele prometeu e cumpriu. Ele anunciou e se levantou. Ele é a palavra viva que jamais falha. Tozer dizia o seguinte: a fé não é otimismo religioso, é confiança absoluta em um Deus que não mente, um Deus que é fiel com sua palavra. Cristo não é um líder morto, é o Deus vivo que cumpre o que diz. E se ele cumpriu a promessa da ressurreição, cumprirá também as promessas sobre sua vida, sua igreja e seu retorno. A fé verdadeira não se apoia em emoções, mas na fidelidade de um Deus que venceu a morte. O Cristo ressurreto chama-nos ao movimento e ao testemunho. Agora vão depressa e contem. Vão depressa e comente, compartilhe. Né? Compartilhe. Reparta, vamos repartir. Lá no interior de Minas, o povo tem costume, tinha um costume antigo, né, de dizer: eu vou repartir com o vizinho. Eu tenho uma abundância em casa, hoje eu tenho uma picanha aqui, eu tenho muita carne, né?
eu vou compartilhar, eu vou repartir com o vizinho. Minha mãe fazia isso. Né? Coisa linda, né? Vão repartir. Agora vão depressa e contem. A primeira ordem do Senhor Jesus ressurreto foi: vão depressa. Não perca tempo. O tempo está contra nós. Vão depressa. Quem viu o túmulo vazio não pôde continuar parado. Essa é a ideia que expressou o Tozer também. Não pôde ficar parado. Tinha que sair correndo para contar. Os que verdadeiramente viram o Senhor Jesus vivo foram movidos por um fogo santo que não se apaga. A fé que se cala diante do túmulo vazio é uma contradição. Quem viu ressuscitar precisa proclamar que ele vive. O mundo precisa ouvir de nós que a morte não venceu, que o inferno perdeu e que Jesus reina vivo para sempre. O túmulo está vazio, o trono está ocupado. O túmulo não foi aberto para que Jesus saísse, mas para que o homem pudesse ver o que Deus já havia feito, ou seja, o homem no sentido humanidade. A humanidade precisava ver o que Deus já havia feito. A palavra de Deus diz que o estrondo foi grande ali no túmulo. A pedra foi jogada de forma violenta para longe. E Jesus saiu dali com o corpo glorioso, com um corpo capaz de ultrapassar barreiras. Janelas não era mais empecilho para ele, trancas em portas não era mais empecilho para aquele corpo. E esse mesmo corpo que eu e você vamos receber. Ele não está aqui, disse o anjo. Ele não está aqui. Por que essa interrogação? Por que essas caras? Ele não está aqui. Tozer, esse pensador teórico, já dizia, com os olhos voltados para o céu, ele diria o seguinte: o cristianismo começa na cruz, mas triunfa no túmulo vazio. Glória a Deus. Cristo está vivo, e se ele vive, nada está perdido. O túmulo não pode contê-lo, e o mesmo poder que o levou habita em nós. Romanos 8:11 vai dizer exatamente isso. Esse poder extraordinário que levou Jesus assunto até os céus. Esse mesmo poder está sobre nós, que cremos nesse Jesus que ressuscitou. Hoje o Senhor te chama a sair do teu túmulo, o túmulo do medo, do pecado, da incredulidade. Ele te diz: eu vivo, e porque eu vivo, você viverá também. João 14:19. O túmulo não pôde contê-lo, aliás, o túmulo não pode contê-lo e não pode te prender também. Saia para viver a vida da ressurreição, a vida do Cristo vivo. Que Ele tenha misericórdia de você e te ajude a entender, a perceber que só com Ele você pode ser vitorioso e ter a certeza de que vai também sair do túmulo. Mesmo aqui em vida você está preso em muitos túmulos e você precisa sair desses túmulos. Túmulo da incredulidade, túmulo da incerteza, da falta de fé, o túmulo da ignorância, de querer aprender, de se deixar ser conduzido, direcionado para as verdades, de que só Ele pode te fazer ser aquilo que Ele quer que você seja. Mas Ele te respeita, você tem um livre-arbítrio e você precisa querer. E eu oro para que você possa querer Jesus na sua vida, no nome dEle. Amém.